tetra brasileiro, ex-Copa do Brasil, bi-libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. Estamos recebendo aqui no Equipe F nosso companheiro, o Diego Garcia, que vai falar sobre essa notícia que nós apresentamos, né, Diego? Você acompanhando o caso no espn.com.br, em toda a parte digital da ESPN, sobre o Flamengo acionar o Gerson, valor de 40 milhões. Queria que você contasse um pouco para o pessoal que está aqui na ESPN, Disney Plus e também no YouTube, o status desse imbróglio Flamengo e Gerson que voltou ao futebol brasileiro agora para defender o Cruzeiro. Boa noite para você, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite, Brenner, Zé Eliazinho. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês essa noite. É isso aí, Felipe. Hoje foi a notícia do dia aí que o Flamengo entrou na justiça contra o Gerson. Foi um processo que foi aberto ontem, na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro. E nesse processo está em sigilo, está incorrendo em sigilo na justiça ainda, então nem o Gerson e nem o pai dele, porque a empresa do pai dele, a FGM, também foi processada pelo Flamengo. Eles ainda não foram notificados, o Flamengo está cobrando uma rescisão antecipada de direitos de imagem, no valor de 42.750.000. Então essa ação foi ajuizada agora, ainda vai correr ali os trâmites judiciais para ver o que vai acontecer, mas o Gerson já vai começar a se defender, vai ver o que acontece. O Flamengo então está cobrando aí, na verdade, é um contrato antigo da época da saída do Gerson, porque ele tinha assinado ali um novo acordo de direitos de imagem, e nesse acordo ficou estipulado uma rescisão, caso ele acontecesse alguma coisa, seria uma rescisão antecipada de 40 milhões. É uma multa, o Flamengo decidiu não cobrar na época, está cobrando agora, então esperou aí um momento aí, o Gerson foi apresentado no Cruzeiro na segunda-feira, o processo foi aberto ontem. Então o Flamengo acho que entendeu que era o momento mais propício para se cobrar essa multa, que ainda está em tempo. E o Gerson, por outro lado, o staff dele está tranquilo ainda, não vê com muita preocupação, entende que é muito motivado por essa saída dele ao Cruzeiro, mas o Flamengo está na sua razão também de cobrar, porque existe uma cláusula contratual que previa que essa cobrança poderia acontecer em algum momento. Diego, eu queria agradecer as informações. Claro, vai ser provavelmente um episódio longo, a gente sabe como as coisas se encaminham, mas estaremos acompanhando o caso. Eu vou querer ouvir o Zé, mas dando um abraço aqui para o Diego. Diego, obrigado pelos esclarecimentos, um abraço, boa cobertura. Valeu, Felipe, valeu, Brenner, valeu, Zé Elias, valeu, Zinho. Boa noite para vocês, bom programa. Zé, vamos lá, é uma história Toma lá da cá? É o famoso toma lá da cá, né? Sim. E aí? Mas essa multa, se eu não me engano, por favor, me corrija se eu estiver errado. O BAP mencionou isso quando teve a negociação. Alguma coisa girando em torno de 40, 42 milhões, 42, alguma coisa assim. Sim. Na época da negociação, o BAP mencionou isso. O Gerson foi para lá, eles estavam esperando, o Gerson voltou em 6 meses, e aí é uma forma de você cobrar com as pessoas estando aqui no Brasil, que acho que o rito do processo é um pouco mais rápido, notificar advogado, é uma série de coisas. Acho que são contratos, cláusulas contratuais que aí a justiça vai determinar quem paga e quem não paga. A impressão que dá, né, analisando a linha de raciocínio do BAP nos últimos tempos, que realmente é uma forma de dar não vou dizer uma pancada, não é isso, mas de dar uma provocada no Gerson ali, de toma lá da cá, ação e reação. E assim, é legítimo por parte do Flamengo entrar com ação na justiça. Tem a cláusula no contrato, que é o contrato de imagem. Esse contrato é separado, né, do contrato de atleta. Esse contrato do atleta foi rescindido de forma unilateral com pagamento da multa pelo Zenit. Então o Flamengo vai se amparar numa interpretação jurídica de que a justiça entenda que esse contrato de imagem se sobrepõe à rescisão unilateral e o Gerson tem de pagar esse valor, que seria o restante do contrato dele, é a multa estabelecida por esse contrato que o Flamengo argumenta. Então, vai ser um embate jurídico, só que, apesar de ser legítimo, pelo timing, isso indica que tem um quê de revanchismo nessa ação do Flamengo. Porque ali na apresentação, o Gerson fala sobre as pancadas que tomou, de alguns torcedores rubro-negros, e ali o pai do Gerson, até de forma provocativa, né, posa com a camisa Atleta Marcão, que foi a brincadeira que o BAP fez na época da renovação de contrato. Então o Flamengo, na semana em que o Gerson é apresentado, na semana que
Há declarações do pai do Gerson ali, de certa forma, dizendo que foi tudo normal, a saída do Flamengo seguiu ali, o Zenit pagou a multa, o Gerson saiu e estava tudo certo. O Flamengo também entende que esse é o momento ideal para entrar com a ação. Porque eu fico pensando, do lado do BAP era ele, olha, vamos ficar com essa coisa engavetada aqui, porque vai que o Gerson volta para o Brasil, vai que ele resolve voltar para o Flamengo, ele tem uma relação de ídolo, mas nesse momento, né, essa cartada do Flamengo agora tem sim uma resposta para o Gerson, para o pai do Gerson sobretudo, e sim uma forma revanchista do Flamengo de dar resposta. Se vai ter ganho de causa ou não, a gente não sabe, mas que é legítimo por parte do clube reivindicar isso se tem uma cláusula, também não há dúvida nenhuma. É só pelo time mesmo, por ser na mesma semana de apresentação, que fica sim uma resposta do BAP ao atleta e sobretudo ao seu agente, que é o pai, o Marcão. Ô, Zinho, eu tenho que ir para o intervalo, mas queria jogar para você, tem algum ponto que te chama a atenção nessa história? Eu queria te ouvir para arrematar para a gente ir para o intervalo, que já tem São Paulo. A gente precisa, eu acho que é bem rapidinho, eu acho que tem que ter a gente até ter uma leitura com um cara que entenda dessa parte jurídica dos contratos dos atletas. Olhando friamente, olhando aí, é como o Breyer falou, se tem uma cláusula, e essa cláusula possibilita o Flamengo a entrar na justiça para querer receber essa multa, está no direito dele, mas o Gerson também pode falar, mas acertamos uma multa caso eu saísse antes do contrato. O Flamengo aceitou baixar, a multa que era de 100 veio para 25 milhões de euros, o clube russo veio e pagou. Então, assim, vai ser aquela briga de advogado. De um lado falando sobre isso, mas o Breyer vem, mas esses 25 milhões de euros era para o contrato CLT. O contrato da imagem não tem nada a ver. Eu acho que, assim, eles estão correndo paralelamente, né? Então, é uma briga boa que vai dar muitas oportunidades para os advogados, porque esses caras são bons, né? Para buscar ali uma falha aqui, uma falha ali. Mas eu estou com vocês, essa cobrança vem muito em cima só no momento que ele volta para o Brasil, porque não me parecia que ia acontecer isso se ele permanecesse na Rússia. As informações, eu vou começar falando desse BO aí envolvendo Flamengo e Gerson, porque o Flamengo acionou Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existia um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do camisa 97, ele vai usar o número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte, o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo e não estava mesmo. Ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar, olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit.
percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso, agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo, pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim, Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.